Oi, Tamires. Eu vou te chamar aqui. Não sei se apareceu para você aí o chamado. Eu tô vendo, vamos ver. Às vezes demora um pouco. Eu não sei se é o meu perfil. De vez em quando, com alguns participantes acontece isso. Vamos tentar novamente. Vê agora se aparece. Hoje tá bem estranho. Agora deu certo. Acho que agora foi. Às vezes demora um pouco. E eu não sei, para mim só aparece eu e você aqui. Eu não sei se eu que não estou visualizando, se tem mais gente na live. E eu também não Por, te vejo. por enquanto, só eu. Você não tá me vendo? Não estou te vendo. Eu Eu me só me vejo e vejo. vejo você. Mas você tá me Gente, ouvindo. eu estou te ouvindo, mas é como se eu estivesse fazendo a live sozinha. É, Vamos ver. olá a todos. É coisas de Tecnologias. tecnologia, é. A gente vai continuando assim, se uma hora aparecer. Vai dar certo. É, Mas pra mim aqui aparece as duas câmeras. tá, eu só vejo você. Tá ótimo. Vamos esperar o pessoal tá entrando, algumas pessoas. Sim. E hoje, assim, né? Ai, tá bom, obrigada. Eu só me vejo, eu não vejo a Tamires. Se vocês puderem também ir falando do som. É, a Por... Bruna falou que tá funcionando normal. Tá, e você Eu me acho ouve que bem? ouço bem. Tá bom. Porque aqui eu moro num lugar eu moro numa avenida e os meus recursos ainda não são tão, que filtram tudo. E de vez em quando, agora mesmo começou alguém batucar alguma coisa, de vez em quando aparece um carro de som. Hoje tá Coisas do sol, cotidiano. hoje tá sol aqui, as pessoas estão andando na rua, então enfim, aí tem barulho. Mas faz parte, a gente não vive É numa ilha, né? sábado, né? Isso, a gente não vive numa ilha. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. O que que Uhum. você acha? E às vezes eu fico atenta por conta do horário, que eu não sei se o Instagram tá derrubando lá em uma hora, né? Tá, Então tá eu derrubando fico, com 1 hora. é, aí eu sempre fico atenta. A gente E espera ok, mais uns minutinhos. vou continuar falando como se eu estivesse fazendo sozinho, porque eu não te vejo. Mas Mas tá você só ótimo. me ouve. Sim, Gente, tá ótimo. É normal. Bom, e aí só as pessoas puderem confirmar se tá normal, se vocês estão enxergando nós, visualizando nós duas, tá tudo certo. Nossa, que bom, né? Que chegou sim, esse passou tão dia. rápido, né? Passou rápido, passou rápido. É, enfim, é isso. É sábado. A Uhum, gente pode, na verdade, acho que esperar mais um minutinho e começar a falar, uhum, porque também é um horário que às vezes nem todos estão disponíveis, né? E as pessoas vão assistir uhum, depois da gravação. uhum. Oi, mãe, minha mãe entrou, tá falando que São Paulo tá sol, aqui também tá sol, mas amanhã Ai, que delícia. já tem previsão de chuva já, então, Vocês podiam mandar um pouco de chuva aqui pra Goiás. A gente tá é, precisando. então tá bom. Bom, Tamires, primeiro, né, eu queria agradecer a Joyce, né? Então, Por essa união, né? A Joyce é uma amiga em comum, Joyce Abreu Italiani, é uma profissional assim que trabalha com marketing digital e ela está sempre olhando além, né? E aí Sim. ela que nos uniu, né? Uhum. E Foi a aí a partir ponte.
E aí, a partir dessa conversa, acabou surgindo, né? Você com alguns temas, né? Enfim, surgiu o tema, né? É, eu vou me apresentar para quem de Uhum. repente vai assistir a live, o seu público, né, que não me conhece, e aí depois eu passo para você se apresentar também, que o meu público Combinado. for assistir, tá bom? Uhum. O meu nome é Helena, eu trabalho com yoga, meditação e constelação familiar. O meu perfil é de terapias integrativas, porque eu também atuo como terapeuta floral, enfim, eu fui fazendo uma jornada, né, de algumas técnicas. Em alguns momentos eu faço uma junção, né? Eu acho que o floral de Bach, o yoga e a constelação, eles convergem em algumas coisas, né? Não misturo, mas eu vejo que eles convergem, que é o para ir para dentro, né? Uhum. Esse é o foco que eu vejo nessas três técnicas. Eu trabalhei durante 22 anos no mercado corporativo, na área de Uau. tecnologia, e instituição financeira. Então, Uhum. totalmente oposto do que eu vivo Sim. hoje. Em 2001, mais ou menos, eu comecei a despertar. Eu vejo isso como um marco que em 2001 eu comecei a despertar por algumas coisas que antes eu era totalmente aversa. Então, por Uhum. exemplo, as plantas medicinais, né? Esse foi o contato com a natureza. Eu percebi que a partir desse período, que tem um marco, que é quando eu me tornei reikiana, eu Uhum. comecei a despertar, devagar assim, né? E aí, mesmo trabalhando no mercado corporativo, aí eu fui para o yoga, aí eu fui para terapia floral, aí eu fui para constelação familiar, depois eu voltei para o yoga de novo, voltei para terapia floral, fiz várias formações, né? Uhum. E voltei para constelação familiar. Gosto muito de estudar e não paro de estudar, né? Enfim, e aí, assim, ó, de tudo isso também, eu comecei a ter interesse pela fitoterapia, várias coisas. O ano passado fiz um curso, terminei um curso de arte de cultivar plantas medicinais, né? Que legal. Enfim, aromaterapia, então várias coisas que eu vejo que me despertam. Algumas eu fui trabalhar, outras eu uso como hobby, outras eu aplico na minha vida, e ainda tem algumas que eu, tipo assim, eu acho que eu ainda vou trabalhar com isso. Então, é esses chamados. E é isso, só um resumo, porque depois isso tudo vai fazer sentido conforme a For nossa conversa falando. pode desenrolar. Então, agora eu Uhum. passo a palavra para você. Então, meu nome é Tamires, eu sou designer gráfico, eu trabalho nesse ramo há 14 anos. Sou apaixonada no que faço. Caí nesse mundo por influência familiar, olha só como são as coisas. Eu tenho dois tios que são designers. Quando eu estava no vestibular, aquela época indecisa, para muitos de nós, né? Estava certa que ia prestar vestibular para psicologia, até que eu li um livro que chama O que é Design, que foi um livro que eles me deram, acho que para incentivar um pouco, e apaixonei na profissão, e desde então não me arrependo da escolha que fiz, mudei o curso em cima da hora, e entrei no mundo, comecei a trabalhar primeiro de forma CLT, dentro de empresas, até que aquilo foi me incomodando de algumas formas. O mundo corporativo parecia que não encaixava com o meu jeito de ser, até que eu resolvi empreender. Primeiro, junto com uma sócia, tive uma sócia por uns 4, 5 anos, e depois disso, depois dessa experiência em conjunto, eu resolvi seguir sozinha e a Xalab agora, nessa próxima semana, faz 2 anos que eu tô com esse novo escritório. Então, foi uma jornada individual, mas que a gente nunca segue individualmente, né? O ser humano vive em sociedade, a gente precisa de outras pessoas. Eu tenho outros designers que trabalham junto comigo, designers parceiros, que contribuem muito para o meu trabalho.
E eu fui em busca de um estilo de design que demonstrava mais o meu jeito de ser, como eu gostaria de atender. Não aquela coisa efêmera, aquele trabalho rápido, sem muito sentido. Então eu comecei a pensar muito num design com propósito, design com alma. A Joyce brinca muito comigo que essa é a meu bordão, design com alma. E aí eu fui tentando captar mais os clientes, esse lado de entender mais o porquê que a pessoa está buscando esse serviço, né? Então eu comecei a fazer um atendimento com mais calma, com mais contato, com uma escuta mais ativa. E aí o estilo de trabalho foi mudando. E aí eu fui entendendo melhor o que estava dentro da pessoa e por que ela queria aquele negócio, por que ela queria começar aquele sonho. Porque quando a gente sai do mundo corporativo, que eu acho que foi algo que aconteceu com você, e a gente vai empreender, a gente está buscando um sonho, a gente está buscando uma forma de viver diferente, né? E isso começa também a partir da marca, que é um dos serviços que eu entrego, né? Então eu comecei a ver o design de forma diferente, mas como realização de sonhos. E foi onde eu fui encontrando o meu caminho. E é tão engraçado isso, Helena, que a gente vai se conectando com pessoas que entendem mais também o tipo de trabalho que a gente quer oferecer, que a gente não está oferecendo mais do mesmo, que a gente quer um trabalho com calma, um trabalho com respiro. Isso tem muito a ver também com as escolhas que eu faço como pessoa, né? Porque eu acho que isso interfere muito também. Eu pratico yoga, eu pratico meditação, então isso também tomou um rumo diferente dos meus trabalhos, de pensar com mais clareza, com mais calma e não fazer um trabalho tão efêmero. Então, até os prazos que eu entrego hoje são completamente diferentes, pensando que precisa acompanhar esse estilo de pensamento. E é isso. Legal. O mundo corporativo, ele é necessário, né? Uhum, E mas, para mim, por exemplo, foram mais de 22 anos, né? E eu chegou um ponto que aquilo já não estava me preenchendo, né? Eu morava em São Paulo e eu fui fazendo esses cursos, fui fazendo essas formações, mas eu não conseguia trabalhar lá. E é uhum, interessante, né, que você falou que as coisas é um chamado, eu sinto isso, né? Tudo na vida é um chamado. E na época, mesmo eu não trabalhando com essas coisas, quando eu comecei a despertar para algo mais, né, as pessoas vinham conversar comigo. Então, tipo assim, as ervas, por exemplo, né? É, eu tenho a minha avó materna, ela conhecia muito de planta. Minha mãe, minha avó, elas adoravam plantas. Então, eu vivia numa casa cheia de plantas. E na época eu uhum. detestava, né? E a minha avó paterna também. E eu lembro que minha avó paterna, eu tenho essas imagens de infância que ela benzia a gente com as ervas, né? Então eu comecei indo para essa parte natural e às vezes as pessoas vinham me perguntar coisa, né? Então, por exemplo, Uhum. remedinho. Inclusive, tô até aqui, ó. Nem tinha pensado, mas ó, o chazinho. E aí tudo Companheiras de era. chá. E era tudo. Eu sempre fui pro natural. Mas Uhum, foi algo que foi acontecendo naturalmente, né? Até o empreender que você comentou, eu saí do mercado corporativo porque eu queria fazer uma virada, né, na minha vida, mas eu nem pensei nessa questão do empreender. Eu nem, uhum, na minha cabeça hoje eu ainda me questiono assim, eu não tenho essa veia empreendedora, né? Isso é o que a cabeça, né, diz. aham, Mas eu percebo que as coisas foram acontecendo e é o que você falou, a vida vai conectando a gente, né, com lugares, com pessoas. uhum, E aí assim, ó, quando eu conheci as constelações familiares em 2004, então eu vou falar um pouco da constelação familiar, que é onde eu aprendi a visão sistêmica e é uhum, onde tudo isso faz sentido, né? Então, essa, essa influência ancestral. É lógico que tem outras técnicas, né, outras abordagens que também falam dessa ancestralidade, mas eu vou focar na constelação familiar. E quando eu conheci a constelação, no primeiro momento parecia uma coisa meio doida, assim, eu falei, nossa, o que é isso, né?
E aí eu fui me aprofundando, 2009 eu fiz minha primeira formação, enfim, então eu não parei mais de estudar. A constelação familiar, eu vou até dar uma apanhada geral, porque de repente tem pessoas aqui que não conhecem, nunca ouviram falar. Ela foi desenvolvida, né, a constelação familiar como a gente conhece hoje aqui no Brasil, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que foi um alemão, é um alemão. Ele já é falecido, ele faleceu em 2019. Ele veio várias vezes para o Brasil. Então ele foi padre, ele estudou filosofia, então ele foi trilhando, né, a sua jornada de vida, ele foi trilhando e aprendendo várias coisas da área terapêutica. Então ele foi psicanalista, psicoterapeuta. Então ele foi juntando várias ferramentas. Uhum. E na década de 80, 90 mais ou menos, foi quando, né, não vou dizer que surgiu assim, mas é quando começou a nascer, que nasceu a constelação familiar como a gente conhece hoje, né, segundo Bert Hellinger. Não foi ele que ele inventou, ele conheceu o método, né, que no alemão chama Familienstellung, e aí é uma colocação familiar, não tem nada a ver com constelação de estrelas, astrologia, não é nada místico. Só que ele foi trazendo todas essas ferramentas que ele conhecia e ele desenvolveu o método dele, né? Eu chamo de método, que para mim é uma abordagem hoje que é para vida, né? Uma ajuda para a vida. Ela iniciou na área terapêutica, né? Nos psicólogos, só que ela foi difundindo para a área do direito, para a área da saúde, para a área da educação, para a área empresarial. Na época que eu fiz minha primeira formação, nem se falava em constelação para a área empresarial. Isso aí, nem assim, ó, se falavam, era muito pouco, porque eu não ouvi, né? Não ouvia falar. Eu fui ouvir depois. E o que essa constelação nos traz, né? Que a gente tem toda uma história. Então nós temos nossos ancestrais, né? Que tudo é conduzido por uma grande, algo, ele chama de grande alma, né? Mas a gente pode falar é uma força maior que conduz a tudo e a todos. Uhum. E independente da gente concordar ou não, falar assim, ah não, isso não existe, ela atua, né? Então ele trouxe também três ordens, né? Três princípios da vida, que isso para mim é um diferencial do trabalho dele, que é a base das constelações familiares. E quando a gente vê situações da nossa vida que a gente às vezes está meio amarrado ou dificuldades, elas fazem a base, né? Essas três ordens, né? Esses três princípios. E aí, o que são esses três princípios? Eu vou só dar uma pincelada e um deles que provavelmente é o nosso foco aqui, que é o que mais influencia a gente, né? O primeiro é o pertencimento. Então, todos pertencem ao nosso sistema familiar. Uhum. Independente se viveram ou não, se nasceram ou não, independente da gente conhecer ou não, eles fazem parte do sistema familiar. E essa grande força, ela não permite a exclusão. Então, quando há uma exclusão, né, e a exclusão às vezes é assim, olha, alguém cometeu um crime lá no passado, ou por conta de crenças, né, foi o ovelha negra da família, é colocado de lado, isso é uma exclusão. Uma Uhum. pessoa que é esquecida, né, no tempo, tipo, ninguém mais fala dele, é uma exclusão. Enfim, esse é um dos princípios. O outro é a hierarquia. Então, num sistema familiar, existe uma ordem de chegada. Então, por exemplo, quando a gente fala dos nossos pais eles chegam junto ao sistema familiar. Então, Uhum. eles têm eles estão sobre o mesmo nível, né? E Uhum. depois o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Então, existe essa ordem. E o outro princípio é o equilíbrio de dar e receber, ou tomar e receber, né? Que isso em todas as relações acontece. Então, até num relacionamento de trabalho, né? O empregador e o empregado tem essa troca, né? Então, para Uhum. que as relações existam e se sustentem, é necessário ter essa troca constante, né? E aí, o que eu vejo, né, é que quando a gente fala dessas influências, muitas delas são conscientes e inconscientes, a maioria é inconsciente,
eu vejo que elas estão muito relacionadas a esse primeiro princípio, que é o do pertencimento, Uhum. né? Que é de onde a gente vem. Isso. E é assim, ó, esse pertencimento, independente, aquilo que eu falei, independente da gente acreditar o que não, ele atua em nós do mesmo jeito que a lei da gravidade. Eu posso não Uhum. acreditar, mas ele está atuando, né? Atua na gente como indivíduo, atua na nossa família e atua no mundo, né? Uhum. E ele é instintivo, é uma necessidade que a gente tem de sobrevivência, né? Uhum. Então, é a mesma coisa quando a gente pensa nos animais que estão lá no bando, né? Se um dos animais ele é excluído do bando, a probabilidade de ele não sobreviver, né, É é muito grande. grande, né? Precisa, e todos nós precisamos, né? Faz muito sentido com o conviver em sociedade, né? A gente E pertencer àquela sociedade. isso. É bem interessante, sabe? Então, essa abordagem, ela ampliou muito a minha visão, é muito interessante. E quando a gente vai para o mundo corporativo, ela também atua, né? Uhum. Primeiro, que nós somos indivíduos dentro, né, das empresas, ou seja, empreendendo, e também o coletivo ali, né? E aí, assim, ó, eu até comentei, né, que quando eu fiz essa virada, eu fiz a virada em 2015, né, eu nem pensava em empreender, ainda hoje tem uma parte de mim que fala assim, nossa, eu não sou empreendedora, né. E aí Por que você considera isso? Que você não é empreendedora? são as crenças, né. Mas é aquilo que eu falei, está na cabeça, mas de corpo e alma vai falando de outra forma, né? Vai Uhum, atuando de outra forma, né? uhum. E aí eu gosto muito de um ditado que fala que a maior distância que a gente tem que percorrer não é sair daqui para qualquer outro país, não, é a distância entre a nossa cabeça e o nosso coração. Quando a gente consegue conectar isso, e aí as coisas fluem de forma bem mais Se tranquila, né? alinham. É. Uhum. E aí eu fiquei, né, quando a gente conversou sobre o tema, eu fiquei pensando assim, né, o que é empreender, né? Aí eu até lanço essa pergunta aqui para as pessoas, o que é empreender, né? E aí eu fui, lógico, né, eu gosto muito também de estudar as palavras, a origem das palavras, então eu fui lá no Google, né, dei uma googada lá, falando, né, que é você criar algo novo, desenvolver algo novo, e você iniciar esse algo novo e correr riscos, né? Uhum. E aí me veio uma pergunta assim, quem é o maior empreendedor que a gente conhece, né? Quando eu penso no maior empreendedor, né, do mundo, né? Quem que é, né? E aí eu também fui no Google, falei assim, deixa eu lá ver o que o Pesquisou Google para o me Google de fala. novo. Deixa eu ver o que o Google fala, né? Aí o Google trouxe lá no top 1 da lista atualmente, né, o Elon Musk, né? Uhum. Só que essa resposta para mim já existia. Eu quis só, às vezes eu Confirmar. converso com alguns amigos que eu também gosto de provocar, né? Então eu gosto de provocar, instigar as pessoas a refletirem, né? Essa provocação do bem, ela faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? E aí, o que que me veio? Eu sinto muito, Google. Eu vou discordar de você. Não concordo que o Elon Musk é o primeiro, é o grande empreendedor, né? Para mim, Helena, o grande empreendedor que eu conheço, né, que são dois, são os nossos pais. Uhum. E aí eu digo mais especificamente a nossa mãe, né? Porque assim, a mãe, na hora que ela vai estar gestando, né, quando ela diz sim, né, Há para imensas mudanças, né? para pôr esse ser no mundo, ela corre risco de vida durante a gestação, durante o parto, né? E então assim é toda uma dinâmica, toda uma mudança que faz no corpo dela, nela como um todo, né? Para Uhum. empreender essa vida. E mesmo depois, né? Que tem lá um, dois, nós éramos em quatro, né? Então imagina assim, a mãe ela tem que estar lá, as coisas da casa, né, as crianças, administrar a parte da comida, orçamento, por mais que, por exemplo, meu pai que trabalhava, mas era minha mãe também que tinha que olhar assim, o que precisa comprar, nananã. Ela Então, gerenciava a casa, né? gerenciava a casa. Então, assim, gente, isso é empreender, né? Então, por Sim. isso que eu comentei com você assim, ó, a cabeça fala que não, mas a gente sabe que todos nós, num pequeno grau, assim, um pouco maior, não temos essa Empreende de alguma empreende, forma. né? Uhum. E aí, por que eu também estou falando tudo isso, né? Que é onde começam as nossas origens, né? Sim. Essas influências.
Na constelação familiar, quando a gente. A constelação você consegue tratar problemas pessoais, saúde, né? Às vezes problemas de empresa, às vezes tem pessoas que vêm, por exemplo, está empreendendo, tem um produto, e aí aquele produto não está indo muito bem, então a pessoa traz isso para o campo da constelação para olhar o Para que está poder por trás, né? compreender. Uhum. Isso, compreender o que está acontecendo, né? E olha, eu vi isso recentemente, né? Então, profissão, normalmente, quando se coloca uma questão relacionada à profissão, a mãe aparece. Olha Né? só. Então, o Bert Hellinger tem até alguma frase que fala que o sucesso é a cara da mãe. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de participar, né, de um grupo em que tinha a profissão relacionada e a facilitadora, né, na verdade era a própria Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger. Uhum. Ela colocou, eu gosto dessa forma também, então coloca as pessoas sem dizer o que são, né? E aí ela foi colocando lá os elementos e é óbvio, né? A hora que colocou lá, ela colocou a mãe e a profissão, a hora que a mãe entrou, a profissão foi pro lado da mãe, né? Então, assim, Olha ó, só. a gente dizer sim para os nossos pais sem ressalvas, por isso que é a questão do pertencimento, né? A gente está sempre com ressalvas. Ah, não, tá bom, minha mãe me deu amor, mas quando eu tinha tantos anos ela não fez tal coisa, né? Então a gente está sempre nessa queixa. E isso nos afasta, né? Quando a gente tem essas queixas em relação aos nossos pais, isso nos afasta da vida, Sim. nos afasta da prosperidade, nos afasta da profissão e a gente começa a ter problemas, né? Então eu posso ter problema no relacionamento afetivo, com saúde, na profissão, enfim. Então isso é o que mais eu aprendi com as Uhum. constelações familiares. E aí, o que que acontece, né? Com a pergunta assim, quantos nossos ancestrais realmente nos influenciam na questão da profissão ou do empreender, né? E tudo aqui que eu estou falando não é focado só em quem empreende, também quem trabalha na área pública, quem é CLT, né? Isso é para tudo na vida, né? Sim. Então, assim, eles influenciam a gente mais do que a gente imagina. Né? A gente fala assim, ah, não, tem aquelas influências que, vamos dizer assim, que são conscientes, né? Que repete na família. Ah, uma família que tem vários advogados ou professor, né? A gente acha que é consciente, mas também tem uma coisa Não que é. eu fui aprendendo que não é, né? Uhum. E aí, hoje, além da constelação, a constelação também ela não surgiu, não é uma coisa milagrosa, né? Ela foi baseada em várias teorias, né? Científicas, inclusive. Então, por exemplo, hoje tem a epigenética, que ela fala que a gente, do campo da biologia, né? Que ela fala que a gente não herda só as características físicas, né? Cor dos olhos, cabelo, cor de pele. A gente também herda o comportamento, a gente também herda crenças, a gente herda traumas, dores, Uhum. né? Existe já também as terapias que trabalham com traumas que já estão conseguindo comprovar isso. Então, por exemplo, tem descendentes que são de pessoas que viveram no Holocausto que não passaram por isso, mas a terapia de trauma já consegue ver que tem algumas coisas que Olha refletem na só. vida da pessoa por conta dos traumas desses antepassados, né? Uhum. E como que acontece tudo isso? Também tem uma outra área da biologia que estuda os campos mórficos. O que que são esses campos mórficos? São campos de informações. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, imagina a nuvem, onde a gente armazena os nossos dados lá, né? Você tira a Uhum. foto, manda lá para o Google Fotos. Então, assim, são campos mórficos, campos de informações que existem na natureza. E aí, tudo isso que vem, né, da nossa família, tudo isso que vem da humanidade, estão lá. E nós temos, qualquer um de nós pode acessar. Só que Sim. como a gente, diferente dos animais, né, os animais, assim, eles são mais conectados com a gente perdeu um pouco essa conexão. Então, nem todo mundo consegue. A gente é muito racional, Enxergar. né? Uhum. E o enxergar, às vezes, não é enxergar com os olhos, é perceber isso Uhum. no nosso corpo, né? Perceber as coisas que a vida está trazendo para gente, né? Como você falou,
a vida vai te trazendo pessoas. Então, por exemplo, você começou a empreender, né, com a sua marca, com o seu produto, e a vida vai trazendo essas pessoas, né? Então, isso é tudo na profissão. Então, se a gente começar a ficar atento, a gente vai conseguir ir percebendo essas influências, né? Eu estou lendo um livro Ah, recente de um psicólogo e essa semana a gente pensando na live, na energia da live, teve uma frase que me chamou muita atenção e que ele fala que o contexto social nos molda, o contexto que a gente vive. E o primeiro contexto que a gente vive é com os nossos ancestrais. É dentro sim, da nossa casa, com pai e mãe, ou junto com os avós. Então, esse contexto, ele vai nos moldando como ser humano, como dentro dos caminhos que a gente quer seguir, né? Então, por isso que é sim, muito comum, igual como você falou, ver uma família de vários advogados. Porque a criança, ela cresce vendo aquela pessoa trabalhar e às vezes começa a se inspirar ou ver como um certo herói para ele, sim, né? Então aquilo, mesmo que você não percebe, vai te moldando, né? Dentro da área empreendedora, da área de profissão que a pessoa vai seguindo, né? E eu ouço isso muito dos meus clientes. Quando eu vou começar um projeto de marca, por exemplo, eu sempre faço uma reunião inicial que é uma reunião onde eu pergunto vários pontos, até alguns pontos mais íntimos, para que aquela marca não seja só um desenho bonito, né? Para que aquela marca represente um pouco mais. E eles vão se soltando com o passar da reunião, e eu peço para eles me contarem a história. Como é que eles começaram dentro daquela área, por que que eles foram dentro daquela área. E aí é na história que você vai percebendo a quantidade de relatos que eu tenho de interferência familiar, né? hum, Se não for de pai e mãe, de um tio, dos avós, que hoje essa data escolhida para nossa live foi por causa do Dia dos Avós, que são a gente percebeu que é referência para nós duas, né? Todo sim. a questão dos ancestrais. Então, é muito importante a gente entender de onde a gente veio, por que que a gente está trilhando esse caminho, olhar lá para trás, olhar para a história deles também, molda a nossa. Então, eu achei muito importante essa fala, interessante essa fala desse psicólogo, que parece que caiu assim como uma luva, de eu conectar a, com o que a gente já estava pensando para essa live, sabe? Parece que veio assim do universo para conectar nessa live. É. Olha, quando a gente pensou quando a gente conversou, né, eu assim, por conta hoje, né, para mim está muito claro que é esse campo morfogenético, né? Uhum. Porque os temas vão vindo para mim, né? Hum. Então não sei assim se alguém que está aqui assistindo, né, ou você também, Tamiris, às vezes é coisas que a gente pensa. É lógico, hoje quando a gente fala, a gente sabe que o Google está gravando tudo e começa a vir aquelas enxurradas de propaganda, né? Mas Os algoritmos. é, muitas vezes me vem um tema, né, para eu trabalhar no meu perfil, e aí eu vou lá e anoto. Né? Aí quando chega esse momento, e às vezes eu até anoto assim, eu vou trabalhar esse tema no mês de junho, vou trabalhar esse tema tal. Uhum. Quando eu anoto, quando eu começo a fazer ou elaborar esse tema, né, realmente concretizar isso, olha, não é a primeira vez, não é, nossa, várias vezes, até colegas meus de constelação, você começa a ver que estão postando coisas similares. E às vezes Olha. coisas exatamente o que eu estou falando, né? Então, assim, é esse campo, né? A gente está conectado. Então, Uhum. essa ressonância, né? E aí, assim, ó, né, que a gente está falando das repetições de pessoas que na família têm vários advogados, né, que eu comentei que às vezes assim, isso é consciente. Mais ou menos, né? O Jung, ele já também, né, trabalhava esse inconsciente coletivo, essas repetições, né? E tem uma frase dele que fala assim, mais ou menos assim: até que você se torne consciente, o inconsciente vai te dirigir e você vai chamar isso de destino, né? Uhum. Então, o que eu percebi na minha vida, e observo isso no trabalho de constelações, que mesmo essas escolhas, né? Porque eu fui influenciada pelo meu avô, pelo meu pai, que era advogado ou que era professor, né?
a gente tem um termo, né, que não é da constelação, de lealdades invisíveis. Ela não é da constelação, ela veio de um psiquiatra húngaro que chama Ivan Nagy, né? E o que ele também traz? Essas repetições em que muitas vezes são dores, né? Então a gente vai ter influências positivas, e também a gente tem Negativas essas também. influências que nos trazem sofrimento, né? Uhum. Então isso aparece muito na constelação, né? Muito. Então, por exemplo, até vou citar exemplo de pessoas que eu conheço, né? E tem um que até vou citar o nome dele, que está no livro dele. Tem um juiz que chama Sam Storch, ele que levou a constelação familiar para o judiciário aqui no Brasil. Ele é da Bahia. E no livro dele, ele relata que ele é o único advogado, ele é a única pessoa que estudou direito na família dele. Uhum. Mas ele vem de descendência judia, tanto pai como mãe são judeus, né? Uhum. E aí que ele observa, né? E ele começou a observar que é essa lealdade. Então ele foi para o ramo do direito por conta dessa lealdade familiar, de reparar as injustiças com os judeus. Né? E ele Olha percebeu só. isso com o pai dele, que também não é da área do direito, né? Mas ele foi o primeiro. E quando a gente vê essas repetições, muitas vezes, quando o cliente traz alguma questão, né? Porque assim, ó, se está tudo certo, se a pessoa está trabalhando lá, numa linhagem que são várias pessoas que trabalham nessa profissão, e a pessoa está em paz, não está com problema nenhum, né? Que é difícil. Mas às vezes a pessoa está doente, ela está com a saúde comprometida. E muitas vezes a gente vai olhar, eu não estou dizendo aqui, gente, que é assim, ó, sempre é isso. Não. É que, em modo geral, existem algumas dinâmicas que a gente vê que se repetem em várias famílias, né? Então, algumas vezes a gente observa que é uma lealdade, né? Por Olha alguma só. injustiça que teve no passado. Então, Uhum. normalmente, advogado está relacionado com alguma injustiça familiar que teve lá no passado, e às vezes assim, ó, época lá dos trisavós que nem sabe, ninguém conhece, entendeu? Médicos também, normalmente, alguma morte que teve, alguma pessoa que ficou doente e não pôde ser salva, e aí a pessoa vai para a área da medicina. Ginecologista, então eu conheço uma ginecologista que ela estava até num curso comigo de formação, que foi questões de parto, crianças que não nasceram, né? E aí ela trabalha na área da ginecologia, né? Obstetrícia, Não é só as terapeutas, profissões, né? A e, história, o deste daquela família pode entendeu? influenciar também no Pode nosso dia. influenciar, entendeu? É, então assim, ó, nós vamos dizer assim que a gente vai falar assim, olha, a gente é 95, 99% influenciado, né? O nosso livre-arbítrio ele é um pouco limitado, né? Mas é lógico que a gente tem as nossas escolhas, né? Então, se Sim. alguém traz esses temas para um trabalho de constelação, por exemplo, né, que é onde a gente consegue ver o que está por trás e muitas vezes racionalmente a gente não consegue ver o que está acontecendo, né? Então, a constelação ela traz luz para algo que está oculto ali. Uhum. E muitas vezes, né, essas pessoas que eu estou citando para você são pessoas que viram ali um significado e continuam. E é só que às vezes Uhum. está fazendo um pouquinho diferente. Né? Porque por mais que a gente tenha essa lealdade, né, que também eu gosto de usar o termo fidelidade, a gente pode fazer diferente, né? A gente não precisa Sim. ficar no menos, né? E Uhum. isso pode expandir, né? E Uhum. aí, consciente agora disso, muitas vezes faz assim, ó, tipo, abre o leque, né? Então é lindo isso, quando a gente olha isso pelo trabalho de constelação. No meu caso particular, algumas Como que perguntas ainda. você caiu nesse Isso, mundo? então, as minhas perguntas ainda têm umas interrogações, né? Então, por Aham. exemplo, eu comecei na área de tecnologia e eu escolhi isso, né? Então, Totalmente diferente, isso. E eu vou Milena, dizer assim, da ó, eu hoje. escolhi, né? Então lá Aham. eu fiz curso técnico, lá eu passei por um processo com psicólogo lá, né, no curso, na escola, né? Foi uma escola Uhum. técnica, tinha todo esse processo e lá na época eu já tinha escolhido. Isso foi, gente, eu vou denunciar a minha idade. Isso foi lá em 88, né? Eu tenho 51 anos. Então em 88 eu escolhi que era aquilo que eu queria e ainda tive que brigar, porque o psicólogo não queria muito, né? Tá bom, né? 20 e poucos anos trabalhando. Aí você vê, ó, natural, devagar foi me trazendo, né? Foi me levando pro yoga, né? Foi
foi me trazendo para essas outras coisas. E o que eu fui descobrindo, né? Inclusive em 2024 eu participei de um livro, né? Que até esse que está aqui em cima, ó. Eu participei de um livro, então eu escrevi um artigo para esse livro e nunca Bacana. imaginei que eu seria escritora. Sempre Uhum, admirei os escritores. Ontem, uhum. inclusive, eu fiz uma homenagem, que ontem foi o Dia dos Escritores, mas nunca imaginei que eu ia ser escritora, né? E o que eu fui descobrindo aos poucos? Por isso que eu falo, o universo vai trazendo essas Vai. respostas, né? Quando a gente começa a ficar atento. É, eu já sabia, mas eu não lembrava. Um tio meu, ele tinha escrito um livro, aí eu até achei o livro esses dias não, no meu pai, né? Tava com meu pai, era do meu pai esse livro, em 2000. O meu pai sempre gostou de escrever, então às vezes ele até mandava texto no WhatsApp, ele sempre gostou de escrever. E Uhum. quando foi o lançamento desse livro em 2024, eu descobri que o meu outro tio, tudo irmão do meu pai, também tinha Olha escrito um só. artigo. Então, assim, isso para mim, e o do meu tio que escreveu o livro em 2000, que é esse livro aqui, ó, Minha Vida é um Palco Iluminado, eu não lembrava, eu já sabia da existência desse livro, mas apagou totalmente da minha memória. E eu só fui tomar contato com ele de novo em 2000, o ano passado, né, em 2024, que eu já tinha Parece que a sua escrito o artigo. influência paterna é grande. Da família do Isso, seu pai. né? E aí, assim, então, assim, são várias coisas. E aí, também, recentemente, agora no mês de junho, o yoga também é uma coisa que eu falava assim, nossa, só eu, né? Sou a bicho grilo, só eu na família, negócio de yoga, né? Que estranho, então. Só que não, né? Então, eu também descobri que um desses meus tios, nem sabia, ele pratica yoga, enfim, está fazendo curso. Então, assim, ó, são coisas que a vida vai trazendo. E a Sim. gente começa a falar, bom, né? E o que eu estou aprendendo também com tudo isso? A me permitir ser conduzida, né? Então, assim, Aceitar o é, caminho. né? Aceitar esse caminho, né? E, assim, por conta da live foram vindo várias coisas, né? Então, recentemente, então, depois que a gente falou da live, eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Então, meu afilhado, eu tenho um afilhado, o meu irmão sempre praticou karatê, e o meu afilhado praticamente na barriga da minha cunhada ia, né? Praticando karatê. Então assim, desde ele foi concebido lá. E é lógico, né, de uma certa idade ele começou a praticar karatê. Aí passou um tempo, ele parou, né? E agora ele tá no futebol, né? E esses dias que eu fiquei refletindo sobre isso, né? Falei, gente, olha só, né? Então eu não sei se eu não lembrava. O meu pai, ele ficou doente ano passado e ele faleceu, então a gente ficou muito lá com ele, né? E meu pai começou a separar umas fotos, pegar algumas coisas. O meu afilhado já estava, né, no futebol. E meu pai pegou uma foto e deu para ele. Meu pai era goleiro. Olha só. E o que que meu afilhado fazia? Goleiro, Goleiro. né? E aí esses dias eu estava reparando numas fotos, porque aí ele posta, né, a performance dele. E aí eu estava vendo quanto mais brilho tem. Sabe, você Uhum. olha assim, eu aprendi a observar muito. Então eu olho para os posts que eles faz, eu vejo mais vida, sabe? Então, quando a gente está conectado com a alma, né, que é o que você traz para os seus clientes aí da marca, né, você vai busca extrair isso deles, a vida flui, a vida expande, E né? parece que a cada geração vai refinando isso mais. Olha Vai, como que tá seu sobrinho. vai, Seu pai sabe? começou aquilo, mas aí seu sobrinho já É, refinou mais. é. E eu vou descobrindo cada vez mais assim, ó, isso vai me preenchendo. Então, eu, Uhum. quando começo a perceber essas conexões, e é lógico que não é só coisa boa que vem, gente. A gente vai Sim. aprendendo que tem dores também, a gente tem que aprender a lidar Que com a gente isso. precisa tratar. Isso, a gente tem que trabalhar isso em nós. Então, se a gente Aham. quer realmente ter uma vida próspera, né, profissionalmente, isso a gente tem que trabalhar. E a constelação é uma excelente ferramenta para ir abrindo isso para a gente, sabe? Uhum. Não só a constelação, como outras coisas que eu até tinha comentado com você, né? A astrologia também é uma ciência que ela traz muito isso pra gente, assim, nossa, quais são os meus talentos, né? E eu tô descobrindo cada vez mais talentos. O falar, por exemplo, a gente aqui nessa live, eu É uma tô quebra grande, né? quebra grande, porque agora que eu Uhum. estou me familiarizando. E um desses Uhum. meus tios, ele fazia teatro.
Ele trabalhou no SBT em algumas pontas de novelas do SBT, então ele gostava disso. O meu pai também curtia, só que meu pai era um pouco mais fechado, né? Eu sou, por mais que eu tô falando aqui, gente, eu sou super retraída, assim, agora que eu tô me apoderando disso, né? Uhum. E é No meu, sensacional isso. uhum. No meu caso, Helena, já é mais uma referência familiar materna. Hum. Eu vim de uma família muito forte de mulheres. A base foi muito a minha avó materna, que veio, ela é uma pessoa muito simples, que veio do Nordeste, para Goiás, e aí ela tinha somente só até a quarta série, mas era incrível a sabedoria que aquela mulher tinha. Então, ter marcado essa live nessa data, para mim também foi muito um processo emocional, porque ela foi muito marcante na minha vida. E a partir dela, é tão engraçado que assim, ela trazia esse refinamento, né, da gente olhar para além do que ela viveu. Ela tinha noção que ela poderia mais, mas que ela teve que interromper muito cedo, pela vivência muito simples, por ter que trabalhar, mas ela dava muita importância, por exemplo, ao estudo, à independência da mulher. E isso passou para minha mãe e para as minhas tias, que é um total de 4 mulheres. E meu avô materno, ele buscava muito, além do estudo, algum conhecimento com a cultura. Então, mesmo na simplicidade deles, ele sempre buscava que minhas tias ou minha mãe tivesse algum acesso à cultura, alguma atividade extracurricular, sabe? Foi quando uma das minhas tias foi muito para o lado cultural da dança, que acabou influenciando a terceira geração, que somos nós e meus primos. Então, a gente veio dessa. Eu vejo que muito do que minhas tias realizaram e agora a terceira geração está realizando, que é a minha geração, são os sonhos da minha avó lá de trás, sabe? De ter mais conhecimento, dessa mulher que luta pela liberdade, que tem voz dentro de uma relação. Então, assim, tudo que ela foi passando da vivência dela está refletindo na vida que a gente tem hoje, nas escolhas que a gente tem hoje. É nítido, assim, principalmente as mulheres, dentro dos netos, somos acho que 3 ou 4 mulheres, e essas mulheres são de uma fibra, de uma força que dá para enxergar muito bem a minha avó nessa terceira linhagem, sabe? Ah, é bonito, né? Uhum. E assim, ó, né? Uma coisa que é importante também ressaltar, assim, a gente tem essas lealdades, né? Tem essas influências, mas a gente não precisa fazer igual, né? Não. Podemos A fazer gente pode ter o diferente. nosso caminho, né? Isso é. E às vezes as pessoas sofrem com isso, né? Então, principalmente quando vem profissões que vão se repetindo, a pessoa não consegue sair daquilo. E às Uhum. vezes ela quer ir para outro lugar, né? Ela quer Fazer viver o diferente. sonho dela e às vezes até mudar de profissão. Né? Então, de Uhum. repente, assim, vai para a área artística, né? Uhum. E, infelizmente, né? Eu vou falar a referência aqui do Brasil, porque eu também não conheço tanto lá fora, mas assim, quando a pessoa fala que quer ser artista, quer, né, ou qualquer área, às Não é vezes uma até a área vivência terapêutica, fácil. não é fácil, porque hoje o mundo está muito materialista, esse mercado corporativo, né? É só o ter, né? Eu acho que é importante, né? Então, assim, até uma coisa que nos livros do Bert tem também, e que isso a gente vê, nós todos estamos a serviço de algo maior. Por isso que a mãe, né, os pais e a mãe principalmente, são os maiores empreendedores para mim, porque eles estão a serviço da vida. Então, Sim. quando a gente está numa profissão em que a gente está servindo a vida e a gente está em paz com isso, aquilo assim, né, a nossa alma, a gente está amando isso, as coisas vão mais leve e aí prospera. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente vai ver, isso eu também já vi, né? Eu falo do campo das constelações, porque é onde é mais fácil a gente visualizar. Só que às vezes a gente conhece pessoas que também estão observando, né, ao nosso redor,
Então, às vezes, a pessoa que está muito focada no dinheiro, né, em qualquer produto que vai lançar, e é sempre o dinheiro, o mais, e às vezes a pessoa está sofrendo com isso, ou às vezes ela está doente, ou às vezes a pessoa não tem um relacionamento, não tem uma família, está em crise, né? É onde Então, isso, falta o dar e receber, que você isso, comentou no início da live. isso são indícios que tem algo errado, né? Uhum. Porque quando a gente está nesse movimento de servir a vida, e isso a gente aprende com os nossos pais, né? Vem lá dos nossos ancestrais. Então você imagina assim, ó, imagina, né? Quem quiser fechar os olhos, imagina que atrás de você tá lá o seu pai, a sua mãe, né? E aí você respira, repuxa essa força. E aí imagina que atrás de você tá aquele mundo de gente, né? Seus avós, bisavós, trisavós, toda aquela árvore, né? Todos aqueles ancestrais te dando força. E eles, o nosso sucesso também é o sucesso deles, né? Para Uhum. que eles não tivessem feito em vão, né? Sim. A minha família é de origem italiana, então minha bisavó veio da Itália. Então, assim, quantas pessoas ficaram lá? Por isso que tem as dores, a gente herda também essas dores, esses traumas, né? Quantos ficaram lá, né? A família do meu pai, aqui o Brasil é um pouco mais difícil da gente rastrear isso, porque eu fiz um exame de Sim. DNA, então eu gosto de estudar isso. Eles já são, você percebe que tem indígenas, né? Então aí vem as ervas, querendo ou não, também do lado da minha avó. Então, assim, eu Vai percebo explicando tanta coisa. tanta coisa, entendeu? Mas eu posso fazer diferente, né? Então, e aí quando eu estava falando do servir a vida, quando a gente fala de empresas, né? Quando a gente fala do empreendedor, a empresa hoje, ela serve a vida, né? Uhum. Ela dá empregos. Então, imagina assim, olha, vamos pensar lá na época dos dinossauros, né? Na época Isso da não tem porquê selva. dessa empresa existir. Sim, né? Só que se ela só focar no dinheiro, né? Aí provavelmente vai ter, ou não vai estar tendo sucesso no que ela está fazendo, no foco principal dela, ou os funcionários vão ficar doentes, ou vai ser um clima de guerra dentro da empresa. Então, assim, E você quando consegue perceber que até os clientes sentem isso? sentem, e olha, quando a gente, eu sempre vou trazer esses exemplos da constelação, porque ali a gente consegue ver. Né? Então, Uhum. o que eu acho interessante da constelação, para quem não conhece, a gente usa pessoas para representar esse tema, né? Uhum. Então, por exemplo, foi um caso que foi ano passado que eu vi, era um empreendedor da área terapêutica, né? De uma determinada área terapêutica, e aí acho que era questão de dinheiro, não lembro muito bem, mas a imagem para mim ficou muito clara, né? Então o facilitador lá colocou ele, colocou os clientes dele, colocou a profissão dele, né? Os clientes estavam adoecendo e os clientes não chegavam perto, né? E aí ela colocou mais dois elementos lá, e não disse o que era, e aí ele foi para um caminho, né? E os outros elementos foram andando, né? Porque como a gente usa pessoas, vai se movimentando, né? E aí, para resumir o que aconteceu, ele não olhava para os clientes, ele só olhava para o dinheiro. Só que o dinheiro não olhava para ele, Porque o né? dinheiro é Então, consequência do que você faz. sim, entendeu? Então o dinheiro não estava, porque ele percebia que ele estava pulando os clientes, né? Os clientes estavam. Você percebia ali no corpo das pessoas que representavam os clientes que os clientes estavam adoecendo. E ele trabalhava Nossa. com cavalos também, né? Então, uma terapia com cavalos. Nossa, um bicho tão sentimental. E os cavalos estavam adoecendo. Então, ali ficou muito claro Uhum. que tinha algo errado, né? Tipo Uhum. assim, o propósito dele não era os clientes, não era o servir a vida, né? Então são essas coisas que a gente tem essas influências, né? Então por isso que eu falei que a gente tem um livre-arbítrio meio limitado, mas que também tem as nossas escolhas. A partir do momento que a Sim. gente toma consciência disso, eu posso fazer diferente, né? A gente sabe que a gente não está aqui a passeio, né? Que a Uhum. gente está aqui por um propósito maior. A E por nossa mais vinda já é um propósito. e por mais que a gente falasse, não, não acredito nessas coisas, a vida vai mostrando Vai. que sim, né? Uhum. A É, fala da Bruna aqui, ó, foi muito interessante. Acho que a maior conquista da nossa geração é tentar manter somente as coisas boas da ancestralidade e ir quebrando os ciclos que não nos cabem mais. É aí onde a gente acha o nosso caminho com a herança que a gente tem, né? Eu acho que é. fecha E bem. Bruna, e eu vou até falar uma coisa aqui para vocês, né? Que você falou das coisas boas, né?
As coisas que também não são tão boas, né, que a gente herdou, e muitas vezes a gente nem sabe que herdou, elas nos trazem força. Né? Sim. Então, quantos não você já recebeu na vida que aquele não te impulsionou para ir para frente? Uhum. Né? Então, a gente tem que integrar isso em nós. Então, o que a gente de repente não diz que isso aqui não foi muito bom, a gente tem que integrar. Porque a exclusão que eu falei lá no começo, né, da nossa live, se eu quero excluir uma parte da minha herança familiar, isso também não vai trazer benefício para mim. E aí vai emperrar minha vida, entendeu? É aceitar que isso também faz parte de Isso, que nós, faz né? parte, foi assim, eu Uhum. digo sim para isso, né? E eu vejo que isso existe e eu sigo e com muito respeito faço um pouco diferente, né? Uhum. Então é uma postura. Tudo que eu aprendi assim da constelação familiar, por isso que eu falei para vocês que lá no início que para mim é uma ajuda para a vida. Hoje eu vejo a constelação familiar como um caminho de autoconhecimento, né? Então assim, muda muito a nossa postura. E quando a gente muda a nossa postura, nossa, as coisas fluem na vida, sabe? A gente não precisa ficar dizendo sim para tudo, é lógico, né? Porque é lógico Uhum. que não é poliana. Mas o sim para tudo assim, com respeito, né? Não preciso concordar, não preciso dizer assim, fazer igual, né? Passar a mão na cabeça. Se é algo que alguém fez que eu não acho que para mim serve, ok. Para aquela pessoa serve, não vou julgar, né? E sigo Uhum. adiante, né? Com o que é meu, assim. Então é bem lindo. Então, assim, ó, o que eu. Né, a gente também. Já faltam 4 minutos, olha como Sim. fluiu. Vou. Eu ia sugerir assim, eu gosto muito de filmes também, então eu vou sugerir alguns filmes que, se alguém tiver a oportunidade de assistir, que traz um pouco isso da ancestralidade, né? Um dos filmes que está no Netflix é Nonas, que eu não sei se alguém já viu, que é a história real de um Não, homem, não vi. e que ele foi influenciado pela avó e pela mãe. Então só vou falar isso. Ainda está no Netflix. E é a história real. Uhum. Tem um filme também que já não é novo, que está na Disney ainda, que é o Viva a Vida é uma Festa. Ah, já Ali ouvi falar mostra, desse. isso é uma animação, ali mostra uma lealdade invisível, né? Que ele não sabia da existência de um avô, de um bisavô, né? Não lembro se era avô, se era Uhum. bisavô, acho que era bisavô. Então também é bem legal, não vou ficar dando spoilers, mas ele mostra isso Ó, que Gabi assim, já ó, tá falando que o Nonas é lindo. isso é lindo. E esse do Viva era uma coisa que é o neto e ele nem tinha consciência da existência, muito menos que aquilo que ele gostava, né? Que às vezes pode ser um hobby nosso, né? Nasce como um hobby, Uhum. aparece ali. Aí tem um filme que eu vi que não tá mais em streaming nenhum, não sei se tem no YouTube, ele é lindo, chama O Som do Coração. Ah, esse eu Também já vi. É também é maravilhoso. uma lealdade, vamos dizer assim, é uma conexão inconsciente. Uhum. E essa criança, ela tem um dom lá que os pais tinham e ele não Uhum. conheceu os pais. Então é lindo também, se alguém conseguir achar em algum lugar para assistir, vale a pena. E Moana, né? Moana é outro filme Olha que aí. a gente pura ancestralidade, né? Uhum. Então é isso, assim, olha, eu gosto tanto de falar desse assunto e eu agradeço, sabe? É, dessa oportunidade. De Foi uma novo, abertura do agradeço. universo, né, Helena? Sim, eu agradeço a Joyce, né, que ela dela ter esse insight. As coisas não acontecem por acaso. Não. Esse, essa semana, por isso que eu falo, as informações vão vindo, e a gente vai descobrindo as conexões, né? Não só a gente tem a influência não só na nossa profissão, mas como tudo na vida, né? As pessoas que chegam na nossa vida, os lugares que a gente vai. Então, assim, eu morava em São Paulo, na capital, mudei para o interior de São Paulo. É uma cidade perto de Ribeirão Preto, por isso que eu conheci a Joyce. Brodowski chama. Aí Hum. depois de um tempo eu comecei a perceber por que eu fui para lá. A cidade tem muito a ver com a imigração italiana e minha avó nasceu em Bebedouro, Vitiúva. Então eu conheci pessoas lá que têm tudo a ver com essa região da minha avó. Olha as conexões de novo. Isso. E hoje eu tô em Florianópolis. E aí eu falo assim, nossa, mas o que eu vim aqui? Vim ao acaso, né? Mas essa semana, eu conversando com uma pessoa que eu encontro uma vez por semana, ela começou a falar de uma cidade lá no interior, que é do lado de Bebedouro. E eu falei, como assim? Então a vida está me surpreendendo. E eu continuo tendo respostas e com muitas perguntas. Mas
a gente tem que se abrir. É isso. E, ó, eu vou encerrar minha fala, vou passar para você, desculpa se eu falei demais, porque já vai dar 1 hora de live, e eu sei que às vezes ele derruba e às vezes, Derruba. é, Helena, eu estou muito grata por todas as trocas. Eu acho que as nossas histórias se conectaram não foi à toa. Foi muito lindo as trocas que a gente conseguiu interferir, complementar uma na outra para trazer um pouco de conhecimento e por que a gente está nesses caminhos, né? Então, fica aqui nossa celebração no Dia dos Avós por essa live maravilhosa. obrigada. Do Nossa, meu coração para o seu. o meu também. É muito lindo, gente. Muita coisa. E só por conta de falar da live, da gente se planejar, vieram várias coisas, várias coisas. Como, aí a gente falava sobre isso, como que a gente vai trazer, o que que a gente vai trazer, e simplesmente fluiu de forma linda. Foi, foi. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de Obrigada a todos. todos. Quem sabe, né? Outras surgirão. Vamos pensar em E novos temas. isso. E muito obrigada mesmo, viu? Um ótimo sábado a todos e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, E que tchau. todos estejam conectados com seus ancestrais. Aproveite hoje. Eu vou fechar aqui para lá não perder. Ok.